Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional do dia de hoje, dia 2/5/2026. E vamos dar sequência à nossa leitura de Neemias. Hoje estamos no capítulo 1 e o verso de número 4, que diz assim: Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ok? Muito interessante, nós vemos aqui o processo de restauração de Jerusalém, significando que a restauração é diante da face de Deus, como é que Deus restaura, como que Deus enxerga, quando há necessidade de restauração, quando chegou o momento de restauração, o que contém no processo de restauração, como nós vimos no versículo anterior a esse, sobre causas dentro de Jerusalém que houve a necessidade de um processo de quebra, e nós vemos que aquela quebra, aos olhos de Deus, ela tem uma importância de restituição. Diferente do ser humano que quando olha para as circunstâncias, quando olha para as adversidades, parece que só vê a questão destrutiva ou só tem uma finalidade e uma expectativa de perca, de danos, de destruição. É o que se vê de primeira vista, né, num processo de desafio, de luta, tempestade, sofrimento, deserto. Aqui no caso, cativeiro para Israel, parecia que tudo era só a perca, a destruição, realmente os danos, né? A falência, a fraqueza, a perca de força do indivíduo. Mas nesse processo aos olhos de Deus, conforme nós estamos vendo desde o versículo anterior, você pode assistir, a quebra, né, o desmanche que antecipa a restituição, que na verdade faz parte já do processo de restituição, esse desmanche, ele de certa forma ele é muito saudável para os olhos de Deus. Ele é muito importante, esse processo de quebrantamento, de quebra de uma circunstância, de um tema, de um assunto, às vezes até de um interior, daquilo que nós passamos. É importante para Deus, porque esse desmanche, como nós estamos vendo, essa quebra, às vezes essa perca de força, ou perca de status, ou perca de alguma área, algum tema, algum assunto, essa aparente e momentânea fase de quebrantamento, ela faz com que o indivíduo ele seja como se ele estivesse sendo revisado, fascinado por dentro, ou por uma circunstância, ou por aquele tema, aquela ambiência daquela área, daquele assunto. É como se fosse uma faxina espiritual que Deus faz, uma faxina emocional que Deus faz, né? Quando nós estamos realmente diante de Deus, nas mãos dele, e há coisas que é necessário, né, no ser humano, no indivíduo, ou numa ambiência, numa comunidade, que há coisas que para Deus precisam ser removidas e elas às vezes estão num processo tão entranhável que só é removido quando é totalmente desinstituído, né? Arrancado, como a palavra diz, pela raiz. E às vezes tem coisa que para Deus arrancar pela raiz, arranca tudo, não fica nada. Vai tudo num período do processo de desmanche, de limpeza, de tratamento, vai a parte ruim e a gente perde a parte boa.
Por quê? Para que a parte ruim do processo ela realmente saia. E aí o indivíduo entra numa circunstância que de verdade ele não entende, ele não compreende o que acontece com ele, por que ele está passando circunstância desafiadora, o porquê que ele está enfrentando batalhas e tudo mais. Porque ele vê somente a questão momentânea. E a impressão que dá no processo de desmanche, o processo de quebrantamento em Deus, a impressão que dá é que o indivíduo ele vai permanecer para sempre sem se levantar mais. Como Israel no cativeiro estava tão, de certa forma, desmontado, né? De certa forma tão quebrantado pela circunstância, que parecia que nenhuma força poderia tirar mais Israel da situação de cativeiro. Parecia que nada podia tirar mais Israel daquela batalha, daquele processo de experiência desafiadora que arrancou toda a força. Uma coisa é o indivíduo ele passar uma luta, um desafio, mas ele ainda se sente, ele sabe, ele percebe algum certo tipo de nível de habilidade dentro dele, possibilidade de fazer alguma coisa, possibilidade de se levantar, forças para se levantar. Quando o indivíduo ainda está no estado de possibilidade de se levantar, então ele ainda sente, de certa forma, a expectativa, de certa forma, naturalmente uma esperança, uma visão. Agora, quando ele é como Israel, muitas vezes foi necessário Deus trazer um abatimento a ponto de arrancar toda a raiz de força do indivíduo. Tirava os exércitos de Israel, tirava os nobres de Israel, tirava os melhores da linhagem de Israel, tirava as autoridades de Israel, tirava o próprio Israel, a comunidade, do lugar deles, transportava para ambientes estranhos e ainda oprimia para realmente tirar toda a força física, institucional, de ambiência social e a força interna, psicológica, emocional. É um abatimento centrado e alto, né? Focado em realmente trazer um desmanche sobre Israel. Quando Deus vem abater, ele vem tirar toda a força. E por que que Deus faz isso? Por que que Deus ele realmente permite isso? Como nós já vimos, isso é um processo de limpeza de Deus. Quando tem que tirar coisas profundas que não saem mais dentro do meio ou do entorno ou da forma de ser ou da forma de reagir, da forma de pensar, da forma de ver, da forma de se expressar, da forma de lidar com as coisas, de perceber as coisas. Quando está no extremo estado aversivo de consideração das coisas, quanto Deus quer que considere da forma que Ele quer, Ele precisa então limpar, desmontar. Existe uma passagem das Escrituras que mostra muito esse processo de desmanche quando fala do vaso nas mãos do oleiro. O vaso foi necessário ser desmontado, totalmente quebrado, desfeito, e foi feito um outro vaso. A mesma matéria, mas refeita diante de Deus, porque foi retirado o que não precisava, foi alterado aquilo que não precisava, foi removido e ficou somente aquilo que Deus queria que permanecesse.
E às vezes o indivíduo chega num processo de quebrantamento tão forte que ele não tem como ele nem, né, ter uma visão futurística, ele realmente ter uma ideia, uma previsão antecipada do que vai sobrar dentro dele de tudo o processo que foi quebrantado, de tudo que se quebrou dentro dele, de tudo que foi o processo de desmanche dentro dele. Tem coisas que quando Deus chega para fazer um tratamento específico da vontade dele, não tem nem como ver o que será que vai sobrar, o que será que vai ficar, né? E aí nós começamos a compreender que para Deus o cativeiro é positivo, é um processo de quebrantamento numa visão positiva, porque Deus está removendo aquilo que foi um descuido dentro do indivíduo ou dentro da funcionalidade do indivíduo, seja por uma culpa ou forma de ser direta ou indireta de formação. Deus começa a tratar com aquele indivíduo, com aquela área, com aquela circunstância, através do abatimento que aos olhos humanos parece muita destruição e perca, mas aos olhos divinos é um processo de visão inicial já positiva, porque está se removendo aquilo que não vai permanecer e removendo aquilo que também é positivo, mas que para frente, futuramente, o que Deus faz depois que ele limpa, depois que ele faz esse processo de remoção, ele volta e coloca aquilo que pertence a ele, aquilo que pertence à vontade dele, aquilo que pertence ao querer dele. Então aí volta o processo do querer de Deus, fica aquilo que é apenas da vontade de Deus. Então, como nós já vimos que é positivo o processo de exílio, de cativeiro, de quebrantamento, vamos então observando que, da mesma forma, o processo da restauração ele precisa ser uma experiência humana. Deus não precisa passar por períodos de processos onde ele tem que ver seus eleitos, seus escolhidos humilhados, seus eleitos, seus escolhidos quebrantados, seus eleitos, seus escolhidos totalmente na mão dos inimigos em opressão. Quando Deus precisou acompanhar Israel em toda vez que Israel sofreu, e até hoje ele acompanha todo o sofrimento dos seus eleitos e escolhidos, Deus sofre demais. E Deus sofre muito. Porque primeiro que a sensibilidade mais apurada pertence ao Senhor. Então, se a gente que é insensível, que a gente que não percebe tanta coisa, que não presta atenção às vezes nas coisas, nós já sentimos a dor, o sofrimento, nós já sentimos os desafios da nossa vida. Imagina Deus que é totalmente sensível, como ele não sente a dor emocional do processo, a dor psicológica do processo, a dor sentimental do processo, a dor física do processo, a dor circunstancial, porque tudo que acontece há danos ambientais, né? Há danos funcionais do ambiente, a dor das consequências funcionais, a dor espiritual das questões. Deus sente os danos, Deus sofre os danos, Deus passa os danos conosco. E isso para ele é um desgaste também, porque ele sendo o mais inteligente da existência, ele tendo todo o entendimento, ele também sofre o fator de saber como é a funcionalidade plena, como deveria estar o nosso estado, ou o estado dos seus escolhidos, em pleno desenvolvimento, e
como ainda há bloqueios e falta de desenvolvimento naqueles que deviam estar fazendo o que devia ser feito de maneira completa. Então Deus passa esse processo de dor. Ele, quando determina um abatimento, ele é o primeiro a sofrer essa dor de abatimento também. E aí começa então um processo de acompanhamento na dor. E quando ele vem trazer a restauração, porque já o cativeiro já é o início para Deus, na visão de Deus, da limpeza, já é início da restauração. Para o indivíduo, quando ele começa o cativeiro, está parecendo o início da destruição. Para Deus, não. Já quando o indivíduo começa um cativeiro, um abatimento, é o início da restauração, da limpeza, do foco realmente em Deus específico, ok? Muito bem. Então aqui, quando Neemias fica sabendo do estado real de toda a circunstância de Jerusalém, diz aqui: quando ouvi essas palavras, verso 4, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando perante o Deus dos céus. Primeira coisa, ouvi realmente as palavras do que estava acontecendo. Ou seja, a primeira coisa que o indivíduo precisa diante de Deus é ser, de certa forma, realista, como já estamos estudando desde o primeiro versículo em Neemias. Ou seja, o que é isso? Verificar o entorno e reconhecer a situação de verdade. Reconhecer realmente a realidade das coisas. Reconhecer realmente de verdade o que aconteceu, o que ele fez, o que ele provocou, o que foi que se passou e o que foi que gerou todas essas circunstâncias. O indivíduo ele precisa, de certa forma, como as escrituras do Novo Testamento vai dizer, examinar-se a si mesmo. Examinar sempre o que tá, como está caminhando, né? Como diz o ditado, andar da carruagem. Por quê? Quando ele examina a realidade do que foi provocado, feito, planejado e destruído, ele começa a perceber, e como Neemias disse aqui, ouvi, assentei-me e chorei. Ou seja, um tempo de reconhecimento dos males e arrependimento dos males. Não tem como não se arrepender se a pessoa não para examinar e reconhecer realmente as destruições. Realmente aquilo que foi os danos. Se o indivíduo não tem noção do que ele fez, não tem noção do que ele provocou, não tem noção dos danos que ele causou, ele não parou para pensar, para reconhecer o que ele fez, ele não consegue ter a sensibilidade de arrependimento, porque ele nem parou para pensar. Então a palavra nos diz que muitas vezes as causas de nós incluirmos na vida uma série de misturas, uma série de variações de pensamentos, uma série de circunstâncias, de influências, melhor dizendo, é por falta de nós pararmos, examinarmos constantemente o nosso dia a dia. Se Israel constantemente observasse dia a dia como é que estavam os pensamentos dele, comparado a outras nações, como é que ele estava querendo se igualar, ser igual às outras nações, fazer um monte de coisa que não era dos pensamentos de Deus. Se Israel constantemente eles revisassem, eles parassem para ir reconhecendo qual que é o meu estado, como é que eu estou, o que está acontecendo,
qual que está a gravidade, o que precisa ser reparado, o que precisa ser refeito, o que precisa largar, o que precisa deixar, o que precisa voltar para a presença de Deus. Qual que é a direção realmente em foco específico diante de Deus? Se Israel fizesse esse reconhecimento, parasse para observar, ouvir as palavras de Deus, assentar e se voltar a Deus, ele não ia chegar num estado de tanta influência destrutiva e de tanta envolvimento destrutivo a ponto de precisar ser realmente limpo, restaurado, redirecionado diante de Deus, ok? Então, como Israel não fez esse processo de reconhecimento anterior, antecipado, para evitar o abatimento, quando que Israel foi fazer o processo de revisão interior? No cativeiro, no tempo da dor. E aí, aqui mostra um exemplo de Neemias. Quando eu ouvi o estado de Jerusalém, ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. O tempo de parar, olhar para si mesmo diante de Deus, reconhecer o seu interior, reconhecer o estado e pedir a Deus que Ele tome a frente, a providência, a direção, que Ele faça a vontade dEle por misericórdia, por amor, e que Ele repare tudo que precisa ser reparado e faça a obra que Ele queira fazer. Assentei-me e chorei, tempo de reconhecimento. Lamentei por alguns dias. Veja que é aquele processo que, de tempos em tempos, o ser humano tem que parar, olhar a si, olhar para as, como a palavra diz, as misérias nossas, né, do nosso interior, e chorar e prantear como luto diante de Deus. Não é para viver 24 horas, eu sou miserável, estou miserável, ando miserável. Não, não é isso. Mas de tempos em tempos é necessário o indivíduo se, como a palavra própria fala, quebrantar diante de Deus. Mostrar para Deus que em todo o processo o indivíduo sabe que há coisas que ele precisa reconhecer e ele entende o dever de reconhecer diante de Deus todas as coisas que há nele que precisam de misericórdia de Deus. Então é necessário o tempo de lamentar por alguns dias. E depois que ele assentou, viu, pensou sobre o assunto e reconheceu, assentou e chorou, lamentou a Deus por alguns dias. Então depois diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, ok? E aqui é algo muito interessante porque nos mostra que no maior quebrantamento da nossa vida, qual o processo que nós temos que ter diante de Deus, depois de reconhecer a situação, realmente olhar para ela e entender que isso é uma veracidade, se quebrantar diante de Deus, lamentar, não é só o pedir desculpa, mas é lamentar os danos. Por alguns dias, não é só um segundo diante de Deus, mas mostrar para Deus esse processo de reconhecimento, se levantar e entender que Deus é maior, que Deus pode curar e restaurar tudo e fazer todas as coisas inteiras para Ele, que Deus tem todo o poder. E com isso, parte de uma atitude do indivíduo não só viver quebrantado,
Porque Deus não quer que, principalmente por fora, a gente saia mostrando quebrantamento para as pessoas. Isso não vai convencer a Deus nem a ninguém. Não vai resolver nada ficar mostrando para as pessoas: eu tô acabado, tô quebrantado, tô destruído. Não, isso é para Deus. Como a gente já falou, o processo de humildade não é conforme você trata bem os outros de fora para todo mundo aplaudir. Não. Tem que ser humilde quando a gente ouve a Deus. Aí nós somos humildes. Porque Deus falou, é o primeiro que a gente tem que mostrar humildade é para Ele, para o que Ele fala, para o que Ele faz. Mesma coisa o processo de quebrantamento, não é para os outros, mas é se quebrantar para Deus. Mostrar para Deus em espírito e em verdade e mostrar para Deus a nossa atitude de querer mudar e começar no pouco a ser fiel na mudança. Realmente mostrar para Deus, né, lamentando e agora se purificando. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que faz toda a estrutura ficar nova novamente. Porque o Senhor é o Deus que faz nova toda a estrutura quando está em ti. Então, começa com o processo que Neemias fala aqui. Quando eu ouvi as palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Por que ele orava? Ele podia dizer, Deus está acabado mesmo, deixa assim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixa quieto, já pedi perdão para o Senhor, deixa quieto, está acabado assim mesmo. Não. Ele começa a orar. E por que ele começa a jejuar e orar? Porque ele quer que o Senhor traga para ele a purificação em todo o ambiente, assunto e processo. E também ele quer que o Senhor traga uma solução. Que tipo de solução? Traga saída. Então ele começa a jejuar para purificação e orar para a solução das questões perante o Deus dos céus. Ele podia dizer, Deus é todo poderoso, ele já viu tudo, realmente deu errado, me perdoa, mas vamos deixar por aqui, acabou. Não. Ele foi orar e jejuar. Ou seja, ele foi trazer o processo da purificação das obras dele através do jejum e ele foi orar para o Senhor trazer a direção e com a direção a solução, o que devia ser feito para trazer saída, solução com todo o poder, porque ele reconheceu, dizer, eu fui jejuar e orar perante o Deus dos céus. O que estava dizendo aqui? Olha, diante de qualquer quebrantamento, você pode estar arrasado, pode não ter sobrado mais nada em você. Ainda assim, o Deus da sua vida é o Deus dos céus. E com isso, o que acontece? Por ele ser o Deus Todo-Poderoso, ele tem toda a capacidade de restituição a qualquer história. E quando ele tem capacidade de restituir qualquer área e qualquer assunto, nós não devemos prostrar no momento da nossa fase de quebrantamento, porque ela está limpando tudo e essa limpeza de Deus, ela vai... É igual quando a gente está com algo na nossa casa que conforme começa a ficar sujo, enferruja, não funciona bem. Aí quando a gente limpa aquele produto, aquela máquina, aquele né, máquina que está limpo, ele funciona melhor, ele começa a desenvolver melhor porque a limpeza ajuda a funcionar melhor. Mesma coisa quando Deus completa o processo de limpeza e de fases em fases, é como a águia, né? A gente precisa tirar as asas, o bico, as penas, vai tirando tudo. Então, conforme isso acontece com o processo da renovação, Deus não está apenas limpando, mas facilitando o desenvolvimento seguinte. Por isso que Neemias disse, estive chorando, lamentando, orando,
jejuando e orando diante ao Deus dos céus, porque diz, independente do processo da restauração, da limpeza, do quebrantamento, ele é o Deus Todo-Poderoso, que faz nova todas as coisas quando o processo conclui. Vem o que é o novo, porque o velho sai, né? E nós estamos tratando aqui do quê? Estamos tratando de efeitos espirituais, essências espirituais destrutivas que vão embora e fica o que é o poder de Deus, o que constrói, o que edifica, o que é novo diante de Deus na nossa vida, ok? Então aqui a gente vê que é positivamente considerado dentro do plano de Deus a possibilidade de um quebrantamento quando para Deus ele vê a necessidade de acontecer. Porque é a limpeza que vai produzir um verdadeiro ajuste da comunhão e unidade do indivíduo com Deus, o verdadeiro reconhecimento de enxergar os detalhes de danos que o indivíduo não teve tempo de enxergar e um tempo de verdadeiro a proximidade, né? Realmente aproximação, reconhecimento entre o indivíduo e a comunhão com Deus, ok? E assim, quando Neemias diz, orei ao Deus dos céus, Neemias estava agora não só dizendo, acabou, vamos finalizar porque o quebrantamento foi total, né? Realmente falhamos, não. Quando ele diz no final do versículo, orei ao Deus dos céus, ele está dizendo, busquei uma solução e me prontifiquei a viver uma solução. E é aqui que há a diferença. Na hora dos processos de cativeiro, na hora dos processos de luta, na hora dos processos de perca, na hora dos processos de escravidão, na hora dos processos de quebrantamento, nessa hora dos processos que Deus permite, muitas vezes o indivíduo, ele para, ele se lamenta, mas ele para aqui no lamento, apenas no reconhecimento. Neemias foi além, Neemias se prontificou para solucionar. Neemias se prontificou para responder. Neemias se prontificou para atender aquilo que precisasse ser feito. Se dispôs, se tornou disponível a Deus naquilo que precisava ser feito para os reparos serem feitos e começar um processo de novidade, restauração, restituição. Nos mostrando que se a gente entender que depende também da nossa disposição de restituir, se nós tivermos amor por consertar as coisas erradas, se a gente tivermos vontade de consertar coisas erradas, consertar bagunças, se a gente tiver vontade de consertar o que é necessário, Deus é o Deus dos céus em tempo de qualquer opróbrio, vergonha, cativeiro, humilhação, quebrantamento. Quando nós olhamos para Deus como Ele é, o Deus Todo-Poderoso dos céus, nós não paramos no opróbrio, porque o opróbrio para o servo de Deus é processo de limpeza e de detalhes que ele precisa melhorar, aperfeiçoar, mas não é o final da história dele. Por que não é o final da história dele? Porque ele serve um Deus dos céus. E o Deus dos céus não vai permitir nada que não seja apenas um processo necessário. Porque o Deus dos céus não chamou aquele servo, aquele filho, aquele herdeiro, aquele chamado para ficar prostrado. Chamou ele para ser herdeiro de Deus. Chamou ele para ser um instrumento poderoso de Deus. Então ele entende que mesmo no cativeiro, nos danos causados, ele pode se levantar e orar ao Deus dos céus
que o Deus dos céus está completando um processo de restauração e limpeza a ponto de trazer uma solução e saída maior, específica, mais focada e mais eficaz no quesito de abrangência de efeito e essência para uma solução maior, ok? Então, que possamos cada dia deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações a respeito de que o cativeiro, o quebrantamento, ele também é algo positivo, porque ele é purificador das nossas vidas e ele nos redireciona em detalhes para Deus sempre mais. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço.